Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Tati Souza, eu sou Head de Negócios aqui no Grupo Globo para os clientes do comércio. Estou muito feliz da gente estar fazendo essa live para vocês hoje. Esse momento foi pensado para esse grupo tão especial, né, de clientes, de agências, que são representantes das principais marcas do país. Nosso objetivo hoje é trazer para vocês bastante informação, insight, falar bastante de roupa, acessório, maquiagem, que são coisas que inspiram tanto, né, os nossos telespectadores em todas as nossas plataformas. A gente vem ao longo dos anos criando tendência, gerando um desejo imenso nas pessoas de usar a cor do batom de determinado personagem, a cor do cabelo, uma roupa. E hoje a gente quer contar para vocês um pouquinho como que isso funciona, como que a gente faz isso acontecer aqui dentro, tá? Espero que a gente consiga gerar bons insights para vocês nesse momento, que é um momento tão desafiador, né, por tudo que a gente está passando. O tempo hoje vai ser curto, mas a ideia aqui é começar a conversa para depois a gente seguir com cada um de vocês, avaliando as necessidades de cada um, para que a gente possa desenvolver uma solução mais adequada, tá? Espero que todo mundo esteja bem, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou chamar a Manza, que é a nossa diretora comercial, para bater um papo, fazer a abertura para vocês também. Olá, gente. Boa tarde a todo mundo. Eu sou a Manza, diretora comercial aqui do Grupo Globo. E, gente, é um prazer enorme ter vocês aqui. Nós vamos ter uma oportunidade de troca muito especial na próxima hora. E falando um pouquinho de mim, muitos de vocês já sabem, não faz nem um ano que eu cheguei no Grupo Globo. E foi uma mudança de rumo muito abrupta na minha carreira. Mas o que mais me motivou a fazer essa mudança e me juntar aqui a essa turma super talentosa, e vocês vão conhecer alguns deles daqui a pouquinho, foi algo que pouca gente sabe sobre a Globo, que diz respeito à quantidade de dados, de conhecimento profundo que temos sobre consumidores, mercados, indústrias. E mais importante do que tudo nesse momento, uma vontade enorme, gente, de gerar insights para vocês, para as marcas que são nossas parceiras e para todos os profissionais que hoje estão inseridos no mercado de trabalho e nesse mercado que está cada dia mais maluco. Então, durante a próxima hora, a gente vai dividir com vocês um pouco disso tudo, desse conhecimento. Então, primeiro, na nossa primeira parte aqui do encontro, vocês vão ver alguns números relacionados à indústria da moda. O material está muito bacana, eu espero que vocês gostem. É um material profundo, com dados, análises, pesquisa, muito interessante, tá? E depois vocês vão conversar com nossos especialistas muito legais, que são os criadores. Gente que trabalha para contar as histórias que tem tudo a ver com a moda. E é aí que os nossos negócios também se encontram. E a gente vai ter um último painel onde GNT e Vogue juntos. Será que o que fazia a moda bombar 3 anos atrás ainda funciona hoje? Vamos ver as nossas super duas mulheres incríveis debatendo isso aqui também. E a gente, são muitas as questões, né, gente, que todos nós temos no meio dessa confusão que estamos vivendo. Então, alguns pontos que a gente procura refletir. Então, como navegar nessa realidade em que tudo muda o tempo inteiro? Como fazer conteúdo relevante para quem está realmente cumprindo uma quarentena em casa? Nossa, vocês não sabem como a gente debate isso aqui dentro. E para responder às demandas desse mundo em transformação, hoje a Globo é canal de televisão, que é a internet, que está no celular, e é tudo muito misturado. Então, é Grupo Globo, que é a GNT, que é Vogue, e que pode ser a marca de vocês.
Então, assim, o único jeito que a gente entende, né, e todos nós que estamos nesse mercado, acho que a gente quer, de alguma maneira, é ficar misturado, é buscar transformação juntos, conexão, repensar, refletir nossos negócios. Então, a gente acredita muito que é muito mostrar isso para vocês, que juntos somos mais fortes. Então, tudo que a gente puder dividir, é isso que a gente quer, né? E esse é um evento curto, mas é um exemplo do que a gente quer promover mais e mais, né? Então, a gente quer, na verdade, o que todos queremos é estar conectados, né, em projetos e oportunidades de negócio. E eu tenho certeza que o assunto de hoje, que é moda, agrega muito valor ao conteúdo, assim como acredito que o nosso conteúdo também de qualidade agrega muito valor ao universo da moda. E o nosso papo aqui hoje vai ser uma apresentação de oportunidades. Então, a gente acredita que não basta ter um produto bonito, hoje é preciso ter valor, emoção, ter história, ser empáticos, né? Então, a gente vê os nossos consumidores, os consumidores das nossas marcas querem isso, conectar marcas empáticas, né? Então, sejam muito bem-vindos, obrigada mais uma vez, e eu volto no final das apresentações para a gente conversar um pouquinho mais. Espero que todos gostem. Obrigada, Manza. Agora a gente vai falar um pouquinho com o Henrique. O Henrique é nosso especialista de inteligência de mercado no Grupo Globo para esse segmento. O Henrique compilou algumas informações que são super relevantes para esse momento que a gente está vivendo, principalmente. E aí, gente, eu já vou dar um spoiler, tá? O que ele trouxe para nós aqui hoje, que ele vai mostrar, é muito pouco do que ele tem. Ele pesquisou muito, então já fica aí a dica, tá? A gente tem muito mais coisa para contar, só que o tempo hoje é um pouco curto. Então, Henrique, aproveita teu tempo aí e conta um pouquinho do que você colheu nesses últimos tempos. Obrigado, Tati. Boa tarde, pessoal. Um prazer falar com vocês. Meu nome é Henrique Simões, eu faço parte do time de inteligência de mercado aqui do Grupo Globo e, como ela comentou, eu sou especialista em comércio e varejo e a gente tem, né, no nosso time de inteligência de mercado, buscado entender cada vez mais do consumidor, das indústrias dos nossos clientes, para trazer informação de qualidade relevante, para que a gente consiga trocar bastante e aprender juntos. Então, a ideia aqui é que a gente passe, nos próximos 15 minutos, por algumas informações e alguns insights sobre o comportamento do consumidor nesse território, que é o território de moda. E para isso, né, quando a gente traz consumo num momento como esse para a pauta, é muito importante a gente imaginar como que estava o consumo até então. Então, estamos vivendo tempos novos, tempos muito diferentes e complicados, mas para entender o que se passa na cabeça desse consumidor, a gente quis entender como que estava ele até agora, né? Até chegar nesse momento de pandemia. Então, de forma ampla, a facilidade do acesso à informação que os clientes têm hoje democratiza e impulsiona questionamentos no conteúdo, né? Questionamentos de temas sobre consumo, como escassez de recursos naturais, cadeia de valor, origem de produtos, descarte, desperdício. E essas reflexões dos consumidores, elas acabam se organizando e vem trazendo movimentos, discussões como minimalismo, upcycling, ou o Ruga, que é aquele movimento, né, mais escandinavo, onde o consumo ele é vinculado ao conforto. Então, tudo isso faz parte do dia a dia do consumidor. Então, a pandemia ela não inventa nenhuma desses temas, não inventa nenhum desses temas, mas ela traz uma emergência e uma reflexão sobre isso. E aí a gente trouxe aqui um debate em 3 aspectos principais que derivam dessas discussões. O primeiro é a dinâmica global, depois a gente vai falar um pouquinho sobre decisões de consumo e a influência do conteúdo. Dentro da dinâmica global, a gente sabe, né, que a pandemia ela acabou cancelando, adiando muitos eventos nesse calendário fashion. E aí o papel, né, desses eventos, ele já vinha sendo discutido pela indústria há muito tempo, bem como o ciclo de vida dos produtos, né, a perecibilidade das tendências. Então isso já vinha acontecendo e aí a gente viu
em alguns momentos, por exemplo, discussões sobre, além da sustentabilidade dos ciclos, como as ferramentas digitais conseguiriam e conseguem, num momento como esse, onde você tem carência pela troca de informações, né, por esse fluxo de informações, a adoção de ferramentas digitais. Então, a gente viu muita modelagem 3D aparecendo, muita imagem 3D de instalações e vídeos manifesto mostrando coleções e novas coleções, lançamentos de marca. Mas acho que eu trouxe dois temas que são bem interessantes, que trazem para a gente exemplos de adaptação da indústria nesse sentido. O primeiro ali em março, houve a primeira Fashion Week do ano e foi a primeira 100% digital, né? A primeira no mundo 100% digital. Ela não é uma das 4 maiores, né? Mas acho que o grande ponto dessa Fashion Week foi que eles trouxeram aquele formato Sinal Buy Now, que é justamente o direto das passarelas para o e-commerce. Então, você podia comprar na hora, por exemplo, tudo que você via ali nas passarelas. E isso foi um grande sucesso e teve grande repercussão. Mas eu acho que o maior exemplo disruptivo que a gente pode falar no momento desses é a London Fashion Week, que aconteceu há umas 2 semanas e meia. E eles transformaram o evento, né, o evento de passarela, em um evento 100% digital. Então, a London Fashion Week é uma das 4 maiores, né, que ela divide ali o holofote com Paris, Milão e Nova York. E ela foi a primeira 100% online, e ela trouxe, a primeira dessas 4, né, 100% online, e ela trouxe uma reflexão em um manifesto que ele era justamente uma reflexão e uma busca por maior significado também com relação a esse evento. Então, o manifesto ele trouxe uma plataforma digital. Quem não teve oportunidade, eu recomendo. E essa plataforma digital, eles trouxeram nessa experiência online conteúdo em vídeo, podcast, dica cultural local, exposição de arte, tem curta-metragem. Então virou uma grande plataforma de experiência de moda. E aí, como primeiro grande diferencial, eles transformaram a moda masculina e feminina em uma única plataforma digital com neutralidade de gênero. E aí eles aproveitaram esse mesmo momento, o British Fashion Council aproveitou para lançar o Positive Fashion, que é um movimento onde eles vão discutir o ressignificado e resetar as discussões pensando num futuro da moda mais sustentável. Mas a gente fala, poxa, mas todo esse ambiente fashion da passarela ele parece muito distante do mainstream, do consumo mainstream, do consumidor. Mas a gente não pode esquecer que a indústria da moda é uma expressão da arte, né? É uma expressão de arte. E toda expressão artística, toda manifestação artística, ela vive da interpretação do Zeitgeist, né? Aquela palavra alemã que fala do espírito do tempo. Então, ela lê a transformação dos sinais culturais, sociais, políticos, econômicos, e traduz isso em tendências, seja de cores, modelos, tecidos, caimentos, e ela dialoga diretamente com a história que a gente vive, né, com o momento atual. Então, e as marcas bebem dessas fontes. O fast fashion bebe dessas fontes. Os consumidores bebem dessas fontes. E isso faz parte do dia a dia e do relacionamento dos consumidores com as marcas, com os produtos, com os serviços e assim por diante. E aí, partindo dessa reflexão, a gente resolveu perguntar para os consumidores mesmo algumas coisas sobre esse tema, o tema de como eles consomem moda. E aí, acho que a primeira grande informação aqui metade desses consumidores já está repensando a forma com que eles se vestem, já está repensando o seu consumo de moda. Então, não é de hoje. Esse debate de um consumo mais sustentável, ele não é de hoje, né? De um consumo mais próximo do significado. Ele é realidade para metade dos consumidores e principalmente para as mulheres e para os jovens adultos. 56% das pessoas entre 25 e 34 anos dizem que estão repensando a moda, repensando as compras de moda. E aí, quando a gente aborda esse consumidor, fala assim, tudo bem, a gente está num momento complexo de pandemia, mas e em momentos normais, né? Como que você consome roupas, acessórios? E aí, as principais motivações em nível consciente
para os consumidores são super racionais e objetivas. Então, mais de 40% dizem que compram roupa em função de substituição. Preciso substituir um produto antigo no meu armário, ou troca de estação, está ficando mais frio, está ficando mais calor, para datas comemorativas como Natal, Ano Novo, e só 13% dos consumidores dizem que compram por impulso. Mas aí o mais interessante que eu não falei para vocês, que no topo dessa lista vem o quê? Vem oferta. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? A pergunta que fica para a gente. O quanto uma decisão em função de oferta, ela está mais próxima de uma compra racional do que de uma compra por impulso? E essa reflexão nos faz cair em uma outra declaração do consumidor. Mais de 40% consideram que a compra de roupas é uma forma de terapia. E aí, para as mulheres, isso é mais da metade. Então, isso mostra para a gente também essa briga entre o consciente e o inconsciente, né? Então, o consumo consciente ele tem muito mais a ver com o significado que eu dou para minhas compras do que necessariamente gastar menos. Ano contra ano, fora o nosso período de crise, né, há uns 3 anos, ano contra ano, moda, beleza, essas indústrias elas crescem em faturamento. Elas não deixaram de crescer em função de um movimento de consumo mais consciente, né? Então, consumir de forma consciente é comprar melhor, não é comprar menos. E aí, no momento de quarentena, né, nesse momento de confinamento, onde as ocasiões sociais, profissionais, acadêmicas, tudo isso é menor, a gente pergunta para o consumidor, beleza, o que você está segurando de compra, né? Quais são as suas compras que você tem sentido falta? 70% dizem que estão adiando compras e a maioria diz que as compras adiadas são de modas, acessórios, calçados e cosméticos. São esses tipos de produtos que essas pessoas pensam em comprar assim que elas puderem. E aí esse top de produtos pessoais, ele vem mais também de uma necessidade racional ou de um momento de autocuidado também, mais próximo da compra-terapia. Todo mundo abriu mão de um consumo pessoal em detrimento do consumo coletivo, que é a estrutura da casa, a saúde, preocupação com a família. E aí essas compras, as compras pessoais, aquelas de autoindulgência, de autoexpressão, elas ficaram um pouquinho guardadas. E se você não está na rua, se você não está vivendo as ocasiões onde essas compras são mais importantes, né, onde esses produtos são mais importantes, da onde vem a sua inspiração que vai virando esse wish list? Essa inspiração também vem muito do conteúdo que as pessoas estão consumindo. Então aqui eu coloquei como exemplo para vocês o vestido que a Fátima Bernardes usou na semana passada, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais vinculados à Rede Globo. Então, as pessoas querendo saber qual era o vestido, de onde veio, qual era o tecido. E essas manifestações dos consumidores, elas vêm ali nas redes sociais, mas elas também vêm a partir de ligações para as nossas centrais de atendimento. E aí, por que né, essa identificação, por que isso é tão forte? Né? É difícil você criar uma experiência que gere uma identificação direta com o consumidor. E diante dessa relação tão direta, né, com a autoexpressão, o conteúdo de qualidade ele acaba trazendo uma forma, uma ponte imensa, com essa imensa diversidade de estilos, tamanhos, caimentos. Então, o conteúdo ele ajuda a tangibilizar as ocasiões, algo que é tão difícil no momento onde você não consegue viver, experimentar as roupas, por exemplo. Então, você experimenta através da empatia, através das celebridades e dos influencers, né, com os quais você se identifica. E aí a gente já cai para esse último ponto do nosso papo, que é na identificação que surge a confiança e o start para o interesse. A gente sabe do imenso sucesso, né, que foi o Big Brother agora nessa última temporada, e um exemplo simples é a cor do batom, por exemplo, que a Rafa Kalimann usou. Essa cor fez tanto sucesso que se esgotou em muitas lojas em pouquíssimo tempo, no mesmo dia. E a gente pode trazer outros exemplos, como o lançamento de coleções da C&A durante o Big Brother. A gente pode falar sobre o carro, a Fiat Toro, também presente com ações específicas, né, durante o Big Brother, que geraram um buzz e um interesse do consumidor muito grande. E aí a gente cai nesse ponto que é o conteúdo, ele gera identificação, gera empatia. Então o consumidor, ele deixa muito claro, ele deixa um rastro
nas plataformas digitais, nas redes sociais, de como ele se interessa, né, pelos produtos e serviços. Mas existe um momento de inspiração, né? Existe um estalo que chama atenção para um determinado produto, para um determinado momento, né? E da onde vem esse estalo, né? O que faz uma pessoa ir no mecanismo de busca e escrever e se interessar por uma roupa? E aí isso vem muito do conteúdo que elas consomem. E dentro desse universo linear da Globo, por exemplo, entretenimento e dramaturgia, eles acabam sendo os principais tipos de conteúdo que fazem as pessoas nos acionarem, nos ligarem para perguntar sobre os produtos, sobre o que está presente nos nossos cenários. E aí a gente vê que, em primeiro lugar, vem figurino, depois vem acessórios. Mais da metade das ligações das pessoas para as nossas centrais de atendimento são acerca do figurino. Depois vem acessórios, arte, cenografia, cosméticos, ou seja, esse conteúdo diverso da dramaturgia até o jornalismo, ele permite a identificação. Por exemplo, a gente viu que no ano passado, as roupas que mais chamaram a atenção foram as blusas. E essas blusas, tanto em novelas, em personagens, como a Cris Valência, ou a Josiane, mas também as blusas da Ana Maria Braga ou da Mônica Iose. A gente tem também acessórios que fizeram muito sucesso, tanto no Big Brother quanto as roupas da Juliana Paz, enquanto Maria da Paz, na Dona do Pedaço. Tudo isso gera muito buzz. Então, o que as pessoas perguntam para a gente? Qual que é a loja? Qual que é o tecido? Qual que é o material? Da onde vem isso? E isso acontece, como eu comentei, tanto na novela quanto no jornalismo. Então, a gente desperta esse interesse das pessoas, por exemplo, na semana passada aqui o look da Maju Coutinho, gerando um baita buzz aí nas redes sociais, as pessoas comentando. Então, principalmente num momento como esse, né, onde a gente tem um distanciamento da tangibilização e da experimentação, como que o conteúdo nos ajuda e ajuda o consumidor a se colocar no lugar dessas pessoas, a se identificar com essas celebridades, com essas personagens e experimentar através da empatia esses produtos. Então, eu trago para vocês aqui essas 3 reflexões que são: a indústria, ela questiona os temas, né? Então essa indústria fashion, ela questiona os temas que eles parecem muito longe do mainstream, mas eles já estão no dia a dia do consumidor há tempos. Então elas traduzem isso em tendências. Então os motivos de compra que os consumidores declaram, eles não dão dicas do significado que o consumo passa a ter na vida dessas pessoas. E a crise, ela só deixa isso mais evidente. Então, repito aquela frase, né? Consumir de forma consciente não é comprar menos, é comprar melhor. E a identificação com o conteúdo que as pessoas consomem, ela ajuda a tangibilizar as experiências, e essas experiências estão cada vez mais raras nesses momentos. E vocês podem contar conosco para deixar essas experiências cada vez mais ricas e insightful para os nossos consumidores. Gente, essa nossa conversa, ela pode continuar, como a Tati falou. Esses eram os pontos que eu queria trazer aqui para vocês. E eu me despeço devolvendo a palavra para a Tati. Obrigado, gente. Henrique, obrigada. O Henrique trouxe, acho que, 2 pontos super relevantes nesse momento para nós, né, para reflexão. Um deles é a intenção de compra. Então, a hora que passar tudo isso, a intenção de compra de roupas, acessórios, ela é topo, né? Então, isso eu acho que é uma informação muito relevante. Como que a gente aproveita esse momento para a gente aquecer para essa retomada? E a outra coisa é a importância do nosso figurino, né? Então, acho que isso faz gancho para esse próximo papo que a gente vai ter agora, que vai ser um papo muito gostoso. É uma roda de conversa sobre um dos principais elementos, né, que a gente tem na nossa dramaturgia, e a gente trouxe 3 pessoas muito especiais que fazem parte da construção disso aqui dentro. Então, primeiro eu vou apresentar o Antônio Medeiros, figurinista, que tem no currículo obras como A Hebe, Mr. Brown, Cidade Proibida, e ele é responsável hoje pelo figurino da próxima novela 3, do Horário Nobre, Um Lugar ao Sol. Antônio, obrigada pela presença. Nós vamos falar também com a Paula Carneiro, figurinista que atualmente está fazendo a série Anjo de Hamburgo, uma série linda, que vocês vão ter oportunidade de ver, mas que também já marcou presença em obras como Liberdade, O Tempo Não Para e Filhos da Pátria. Obrigada, Paula.
E o Leonardo Nogueira, diretor de dramaturgia, ele já esteve à frente de obras como Malhação, O Tempo Não Para, Sol Nascente, e acabou de entregar As Filhas de Eva, também uma série maravilhosa, entregou essa semana, né, Léo? O último capítulo editado. Claro. Aguardem aí, porque a gente vai ter esses sucessos também. Gente, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, muito obrigada. Acho que esse papo aqui é muito legal, porque a gente vai poder contar um pouquinho para as pessoas como que a gente desenvolve e como que a gente faz as coisas virarem moda, né? E virar muito desejado pelo país. Então, eu queria começar com a Paula, fazendo uma pergunta. Gente, eu queria dar uma dica também. Se vocês tiverem alguma pergunta ao longo desse painel, vão colocando aí no chat. Se der tempo, a gente responde. A gente vai se controlar aqui, né, gente? A gente combinou para a gente tentar deixar um tempinho para as pessoas, para responder as perguntas das pessoas. A gente vai tentar. O tempo é curto, mas vamos tentar. Paula, eu vou fazer a primeira pergunta para você, então, tá? A gente acompanha aqui ao longo de uma novela, de uma série ou de qualquer programa, a gente acaba lançando muita tendência no país. Isso é fato, a gente vê aqui em São Paulo, quando vira moda, na 25, no Rio de Janeiro, também nas ruas e tal. E a minha pergunta para você é a seguinte: quando você recebe um desafio, seja para compor um figurino, para pensar no figurino de um apresentador, de alguma forma, você faz as suas apostas do que vai virar tendência, do que você acha que pode pegar? Como que funciona o teu processo de criação para esses talentos, né? Onde você se inspira? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Tati, obrigada mais uma vez por poder falar sobre figurino, né? Que é um assunto que encanta todo mundo. Vamos lá, já vou te responder tudo meio junto nesse caminho inicial, né? A gente recebe ou um texto, né? Um perfil de personagens. A partir dali a gente faz todo um estudo. O que esse personagem gosta, onde ele mora, o que ele veste, qual ambiente que ele transita. E aí a gente situa ele dentro dessa história com todas as informações que a gente recebe e a gente começa a fazer uma pesquisa desse figurino. Aí a pesquisa entra em livros, filmes, quadros, séries, imagens, e a gente, então, elabora uma prancha que a gente leva, depois de pronta, para o diretor artístico, Léo, meu parceiro, e para o autor, às vezes, e ali, batendo o martelo de como a gente vai seguir, a gente, obviamente, passa a materializar isso. Então, assim, sim, a gente aposta em tendência, sim, a gente olha site de moda, tem todo esse olhar, se for uma novela contemporânea, especialmente, né, tem todo esse olhar da moda, de que fornecedores podem estar ali com a gente, da onde a gente pode buscar a materialização de tudo aquilo que a gente imaginou para dar vida, né, àquele personagem. Vou ser rápida, tá? Porque a gente combinou. Senão ninguém fala, só eu. Acho que eu te respondi, né? Acho que sim, mas eu tenho uma curiosidade, assim, tem coisa que você fala, eu vou botar isso aqui, vou botar esse anel, vou botar esse óculos, que vai pegar? Você faz essas apostas? Suas pessoais? Eu faço, a gente faz, mas eu acredito muito que, além de todas as tendências do que o mercado já vem desenhando, tem também muito do carisma e da empatia do personagem, né? Se aquele personagem cai no rosto do povo, e aí aquilo sim, né, eu falo que vira Midas, né, tocou e aquilo vira ouro. Então, assim, acho que tem apostas, tem todo um olhar nosso para entender como o mercado está reagindo, mas tem sim também muito do carisma e de o que aquele personagem tá contando ali, como ele vem contando, para aquilo virar uma tendência. Então, muito, muito misturado, né? É um conjunto, né? Na verdade, é um grande conjunto. Bacana, vou passar para o Antônio. Antônio, eu vou fazer uma pergunta para você. Você foi responsável pelo figurino de Hebe, uma obra que falou de uma personagem que foi muito marcante, né? Tanto pela personalidade que ela teve, quanto pelos looks inesquecíveis que ela usava. Ela amava joia, amava sapatos. E eu queria te perguntar o seguinte: qual que é a diferença de criar uma composição para uma figura real e tão icônica como ela, ou para personagens de ficção? Você faz também as suas apostas do que vai virar moda ou não? Conta um pouquinho para a gente e conta também como foi criar o figurino de Hebe, né? Porque eu acredito que você tenha pesquisado bastante, você tenha
tido acesso ao acervo dela. Isso é bacana também para a gente saber como que entra na composição do processo criativo. Bom, boa tarde, obrigado, Tati. A gente está aqui junto, Léo, Paula. A gente está se coçando para não ficar falando em cima um do outro. Mas, assim, quando você pega uma pessoa tão importante, né, principalmente para nós brasileiros, e assim como a Hebe, e você começa a mergulhar nesse universo, você começa também a perceber coisas que você não percebia dessa pessoa. Obviamente, como o texto ou a história da Hebe foi dramatizada, a gente tem uma certa liberdade também, né? Porque foi escrito alguma coisa, claro que tudo vamos dizer assim, os fatos aconteceram, talvez não na mesma ordem ou no mesmo tempo, mas eles aconteceram de fato, e aí existe uma possibilidade que nos dá da gente poder retrabalhar. Obviamente, eu fiz as minhas opções artísticas e, vamos dizer assim, eu mergulhei muito no acervo da Hebe, eu tive a oportunidade de poder ver todo o acervo, a família guardou muita coisa dela, apesar que ela era uma pessoa que ela doava muito do acervo pessoal dela, ela usava e doava muito. Mas aparece até na série, né? Na série mostra isso. É muito interessante, assim. Mas entre fazer uma pessoa real e fazer uma pessoa, vamos assim, que a gente cria, que não é real, eu acho que existe uma mesma preocupação daí, Léo e Paula, né? Assim, a gente sempre tem uma preocupação de tornar esse ser o mais real possível. Então, a gente vai buscar signos, a gente vai trazer coisas. E pegando um pouquinho da questão da Hebe, como a gente fez o filme, a gente fez um corte para os anos 80, mas na série, que é mais completa, a gente pega várias décadas. E, assim, é muito importante como a gente ver o mercado também, assim, por exemplo, eu resgatei coisas atuais que eu usei em algumas épocas, porque a moda, a gente sabe, ela dá... contemporâneas, peças... Sim, peças atuais, contemporâneas, que foram utilizadas em algumas épocas, sabe? Então, assim, a moda mesmo, ela faz esse, vamos dizer assim, esse looping, né? Ela busca os anos 60, ela busca os anos 80, ela busca os anos 50, e ela vai mexendo. E isso nos ajuda também, às vezes, a trazer uma coisa tão contemporânea e colocar vamos dizer assim, inserir numa época. Acho que eu consegui responder. Muito legal, sim. Não, e bem legal isso que você falou também, de trazer elementos contemporâneos para compor figurino de época, né? Isso é legal, que eu sei que vocês fazem isso na construção. Tati, como isso é real, né? Porque às vezes a gente está fazendo uma novela, e novela é uma história e você quer trazer uma beleza ali, né? Então, você consegue trazer coisas do contemporâneo para uma novela de época, que você aumenta, às vezes, uma barra no vestido. E vice-versa, né, Paulinha? Também que você trazer época contemporânea. Exatamente. Você tem esse leque, né, de trazer coisas da atualidade para o contemporâneo e vice-versa, com a sua criatividade, com o seu olhar. E é muito bacana quando a gente consegue fazer isso assim. Muito legal. Léo, vou fazer uma pergunta para você. Você que tem a visão, né, quando você está dirigindo uma novela, você acompanha todas as fases, né, na composição da obra. E a gente sabe que a parceria entre o personagem, ator, direção, figurino, ela é capaz de gerar obras cada vez mais inesquecíveis, né? Quanto melhor for essa simbiose, melhor o resultado é no ar. Como que uma boa composição de um personagem te ajuda a montar a tua obra e contar a sua história?
né? Pensando um pouco mais no figurino, que é o nosso papo aqui. Você vai no detalhe, você quer acompanhar, você quer aprovar esse figurino, você faz sugestões de mudar o figurino? Olha lá, faz. Já respondeu, Paula já respondeu. Porque eu sei que você gosta. O Léo mergulha em tudo, né? Ele tem esse olhar. Então, conta um pouquinho para a gente como funciona. Me entregou que eu sou chato, né? Boa tarde a todos. Colaborativo, você é ótimo. Boa, gostei. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro, muito bom. A gente está começando esse processo aqui, essa integração. No final, vou fazer uma provocação aqui, um convite para todos que estão assistindo. Mas, respondendo aqui a pergunta, preciso falar o figurino sem falar um pouquinho ali da arte, da cenografia, da fotografia, que é um grupo, né, que vai ajudar a ilustrar aquilo que a gente sonhou, que a gente tirou do papel para colocar na casa das pessoas. Mas o figurino, especificamente, ele tem uma função, porque ele é o material de trabalho uniforme dos atores, né? Então, tem uma troca nesse primeiro momento que a gente está começando a pensar como é que vai ser, qual a ideia, não sei o quê. A gente ouve também, eu costumo ouvir muitos atores, porque os atores têm que estar muito à vontade naqueles personagens, não é à toa que numa delas acontecem várias vezes, você vê a Giovana, a Juliana Paz, a Paola, recentemente, são pessoas que vão entrando ali naquela pele, e a coisa vira uma coisa só. Por quê? O ator é quem tem a responsabilidade de levar a nossa história para dentro da casa das pessoas. E esse personagem vai amadurecendo, as pessoas vão ficando íntimas desses personagens, e é normal, quando a gente fecha no close, vem a blusa, o brinco, a pulseira, o colar, e tanto é que quando a gente chega para fazer grupo de discussão, né, geralmente um mês e meio depois que a gente lança uma novela, a gente faz o group discussion. Uma das primeiras coisas que aparece antes de mais nada, adoro aquela camisa, aquele colar, adoro. Então, são pequenos códigos ali que a gente vai catando, e é uma trilha que, olha, isso pode pegar, vamos seguir nessa linha. E muitas vezes a gente tem que mudar também, e às vezes do meio de uma novela a gente acerta em cheio, faz aquele golaço que a coisa é vendida no meio da rua, mas tem muita troca com o ator, né? Mas só que isso começa a ser pensado, antes de chegar no ator, às vezes um ano antes. Então, é tal do papo, é a prancha que eles chegam, é a prancha do figurino, tem que sentar junto com a arte, com a cenografia, pensar qual a fotografia que você vai usar, se a sua novela é uma novela contemporânea, o mundo contemporâneo, a gama é uma loucura, porque você tem a novela de praia, a novela de interior, você tem o surfista, você tem o viajante, você tem o executivo, você tem... Enfim, né? Você tem vários mundos dentro do mesmo mundo, sem contar a época. A época também a gente tem o século XVIII, século XIX, ok, pautamos ali, mas dali a gente consegue trazer. A gente recentemente fez O Tempo Não Para, que era uma novela que vinha do passado para cá. E pegou, né? Com Dom Sabino e tal, e com todos os outros congelados. Estou falando um pouquinho rápido, né, só para ter a questão do tempo. Deixar a gente vai falar aqui por 1 hora, ele vai ficar falando aqui o dia inteiro. Mas eu acho que respondeu. Eu só queria te fazer uma outra pergunta ligada a isso. Você falou de pesquisa, né? A gente faz grupos de discussão ao longo de uma obra e a gente avalia como o público está interpretando aquela obra, se ela está dentro daquela linha que a gente imaginou. Você já teve que fazer mudança no decorrer de uma novela, de um figurino, de estilo, da cor do cabelo da personagem, por conta do público, por conta da reação do público? Olha, eu vou falar 2 exemplos rápidos, assim, recentes. Um foi agora com a série, né, que com 3 protagonistas, que é a Renata Sorrah, Giovana e a Vanessinha Giacomo. E aí a gente pensa, começa, vem, né? Quando chegou no dia da gravação, a Renata veio ela veio, não preciso falar com você. Quando eu cheguei lá, era um vestido que não tinha absolutamente nada a ver com o que a gente tinha pensado. Ela queria botar, tá tão lindo, uma coisa que não tinha nada a ver no corpo de Renata. Não, jamais, não tem a menor possibilidade. Uma coisa que ela comprou para trazer no dia. Quando a gente assistiu, o primeiro episódio, sem estar pronto, depois do pessoal, ela chegou para mim, graças a Deus, você me deixou assistir aquilo, porque você consegue ver, mas tem essa troca com o elenco, né? Mas muitas vezes eles trazem peças pessoais para compor, que eles
pensaram. Enfim. E a última vez, rápido, foi agora no Tempo Não Para, que a gente estava com a novela andando, tudo certo, aquela loucura quando começou. E aí, no grupo de discussão, eu falei, mas eles não vão tomar banho, não, esse pessoal? Porra, só que o Mário Teixeira, que era o autor, estava programando uma coisa mais para frente, terminou que foi uma correria danada, a Paulinha teve que se virar, reconceituar em uma semana ou menos, e a gente, em frente de gravação, teve que regravar algumas coisas. Foi uma Porque a gente teve que fazer um novo desenho de figurino no meio da novela, mais uma virada que tivesse um link, né, com que aqueles personagens já vinham trazendo do século anterior. E foi da uma hora para outra, e ia mudar um figurino eram 10, 12 personagens, né, Léo? Fazer um guarda-roupa novo para gravar. Foi assim, ó. Sem perder a característica dos personagens que estavam sendo apresentados, porque com um mês só, né, a gente não pode mexer muito. Enfim, só o tempo aí que. Outra coisa, gente, outra coisa. Não mexeu ainda nos olhos. O diretor tem esse problema de falar. Eu acho que agora é um bom momento para a gente convidar o pessoal, né, as empresas, porque a gente, quando está conceituando, o que acontece? A gente junta o pessoal, conversa, às vezes eles vão lá nos estúdios, a gente bate um papo, e nunca mais acontece nada. Eu acho que agora é um bom momento para a gente repensar esse formato, né? Acho que isso aqui é um primeiro passo para a gente tentar, talvez, trazer eles para dentro do nosso processo criativo lá no início, quando a gente começa a sonhar. Porque no início a gente não sabe nada, né? No início a gente não sabe absolutamente nada. Você recebe 50 páginas, e dali tem que virar uma novela de 160, 170, 180 capítulos, ou uma série. Então, ajudar a participar, estar na mesa, trocar uma ideia, trazer eles para o processo criativo. Porque às vezes é uma pulseira que vai ser lançada no verão da marca XYZ. A gente lança agora junto, né? Para eles ajudarem de fato, nós, os figurinistas, também essa troca, mais dentro de casa aqui. Enfim, está lançada a minha próxima novela. Maravilhoso. A gente já deixa o convite aqui para todos que estão vendo a gente, né? Acho que esse papo, um dos objetivos é esse, a gente estreitar cada vez mais a relação e entender como as marcas e os nossos clientes conseguem participar do processo criativo com a gente. Desenvolver uma linha de um figurino de uma novela, pensar num programa, eu acho que é isso, a gente tem um caminho, tem muita oportunidade, a gente tem um caminho grande pela frente e essa aproximação com certeza vai acontecer, com certeza. É isso, gente. Eu acho que o convite está aberto para a próxima, pelo menos a minha próxima novela, se a gente conseguir botar isso aí, fazer um test drive. O Antônio está na próxima novela das 8, né? Na novela 3, né, Antônio? A gente já vai sentar para conversar sobre esse figurino daqui a pouco. Deixa eu fazer mais uma pergunta, gente. A gente já está recebendo algumas perguntas aqui do público, mas eu queria fazer uma pergunta para o Antônio, porque eu acho que Mr. Brown foi também uma obra muito marcante, né? O figurino foi incrível. Você trabalhou com atores maravilhosos, né? O Lázaro Ramos, a Thaís Araújo, interpretando personalidades da música e com muita originalidade, né? Eles tinham um figurino muito autêntico. Eu acho que você pesquisou bastante, eu queria que você contasse um pouco desse processo. E é muito engraçado porque a gente via dentro de Mr. Brown figurinos que eram muito diferentes do que a gente via nas ruas. Por outro lado, a gente acabou lançando moda e criando tendências de coisas que apareceram lá. E depois eu falo um pouquinho dos dados que eu levantei aqui sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do processo de criação do figurino do Mr. Brown. Bom, eu acho que, como a gente já vem falando, né, existe uma pesquisa bastante grande, eu acho que todos os departamentos, eles se reúnem em volta de um texto, de um texto dramático, né, e essas pessoas não existem ainda, né, existe a situação e existe o contexto. Então, assim, a gente pega um material e você está no mundo e o mundo continua girando. Ele não para esperar que você faça alguma coisa, ele continua ali. E eu falo isso porque você pegar o que está acontecendo no mundo e trazer para uma discussão, ou não deixar de pensar que talvez o que você vai fazer possa interferir no contexto, no mundo, ou à sua volta, é uma preocupação, Léo, minha, da Paula e de todos nós que trabalhamos com comunicação.
a gente faz uma pesquisa muito grande. Eu pesquisei muito sobre a situação, né, dos negros, principalmente os que vão sair de uma periferia e vão ser colocados em um outro lugar. Existia uma preocupação muito grande pela fragilidade que era eles eram suburbanos e iam morar na Barra. Daí já começam os clichês, e daí você tem que fugir desses clichês, porque são ruins, né? Porque você está criando indivíduos. Então, a gente começou a pensar ao contrário. A gente foi aonde eles iniciaram e começamos a estudar como essas pessoas seriam se elas não tivessem dinheiro ou se elas continuassem lá naquele lugar. Então, a gente imaginou que desde essa raiz, a criatividade, a particularidade, a individualidade já existe no ser humano, é inato. A gente é um indivíduo. Então, por a gente ser um indivíduo, a gente já tem uma riqueza aí que não se compara com nenhuma outra. Somos todos indivíduos ricos em várias coisas. E daí tinha a situação que era um casal negro que fez sucesso, então eu me debrucei a estudar várias pessoas interessantes da música, e eu estudei um americano, em particular, o Young Paris, isso, que é incrível, que ele foi de uma família de artistas africanos, muito interessante, eles fazem dança e é um balé contemporâneo, enfim, e cantam, e ele mistura vários tipos de música. Não fiquei satisfeito, a gente não ficou satisfeito com isso, fomos para procurar um pouco também da influência dos africanos na Europa, e daí a gente fez um bem bolado, e daí correu atrás de uma série de coisas, daí eu estudei movimentos F, uma série de coisas. É muita pesquisa, né? Então, assim, é muita pesquisa, a gente precisa, na verdade, de muita ajuda, porque a gente busca inspiração, a gente também tem as nossas fontes internas, né, para estudar tendência, mas eu acho que o recado fica para os nossos parceiros de que a gente precisa mesmo da expertise de todos para a gente ajudar nessa composição. Gente, nosso tempo acabou, a gente estourou nosso tempo, como a gente imaginava. Nós não vamos conseguir fazer pergunta agora, responder nenhuma pergunta, e aí a gente se compromete a depois mandar para vocês e a gente responder para quem encaminhou, tá bom? Para quem está se identificando. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente nesse painel hoje, e a gente vai começar agora um outro painel também que está super bacana. Muito obrigada, e aguardem, porque a gente vai ter muito o que conversar ainda, viu? Tá bom, obrigada. Gente. Tchau, obrigada. O tempo passou muito rápido, é um papo de verdade muito gostoso. Agora eu vou passar o bastão para uma outra convidada que a gente tem muito especial para essa tarde. Ela vai comandar o outro painel com outras mulheres incríveis, né? São outras duas mulheres incríveis, bem poderosas nesse universo da moda e de estilo. Xongani, com você. Obrigada, Tati. Adorei esse primeiro painel, foi incrível conhecer um pouco dos bastidores desse processo criativo. Espero que todos estejam bem, eu estou adorando estar aqui. Eu sou a Ana Paula Xongani, sou apresentadora do GNT e da Viu, criadora de conteúdo nas redes e empresária de moda. E nesse segundo painel, a gente vai conversar sobre os principais desafios das marcas para ganharem relevância e engajamento nesse mundo onde quase tudo se ressignifica o tempo inteiro. E para falar sobre isso, eu tenho como convidada duas mulheres muito especiais que eu tenho imenso prazer em apresentar. A primeira dela, Daniela Mignani, que é diretora dos canais Globo, o GNT, Viva e mais Globosat. O GNT que hoje talvez é o canal que melhor representa na televisão as transformações pelos quais a sociedade vem passando. A Daniela chegou na Globosat, que hoje é uma só Globo, como gerente de marketing, se especializou no mercado de TV por assinatura, e seu conhecimento em gestão de marcas, né, foi fundamental ao longo da sua carreira. E Daniela Falcão,
que é diretora das edições Globo Condé Nast, incluindo as revistas Vogue, Casa Vogue, GQ Brasil e Glamour. Foi eleita uma das 500 pessoas mais influentes do mundo da moda pela Business of Fashion 2017, quando sua trajetória virou um documentário. Mulheres, prazer estar com você. Muito boa tarde. Boa tarde. Dani, acho que seu microfone está ligado? Tá ligado. Boa tarde, Xongoni, Dani, Manzar e Tati. Boa tarde. Bem, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, pela disponibilidade para a gente começar essa conversa. A gente vai seguir no mesmo formato talk anterior. A única diferença é que eu vou chamar a Daniela Mignani de Daniela e a Daniela Falcão de Dani, afinal vocês são charás, para a gente conseguir identificar com quem que a gente está falando. Vou começar perguntando para a Daniela, uma pergunta para abrir caminhos aqui. Para você, qual é a principal diferença que você observa no conteúdo que o GNT coloca no ar hoje e o conteúdo exibido quando você chegou no canal? É uma pergunta interessante, porque eu acho que eu nem preciso voltar quando eu cheguei no canal, né? Se a gente olhar alguns conteúdos que a gente produziu há 4 anos, hoje muitos deles se revelam desconectados com hoje, né? Com as transformações de hoje. E assim, se eu pudesse resumir em uma frase, a gente partia, né, de um produto, né, uma supervalorização de um produto que o produto em si, como ele influenciava, né, a imagem, o estilo de vida, o posicionamento daquela pessoa do mundo, né, para o oposto, né? Hoje a gente parte de um contexto, né? Qual é o contexto coletivo, quais são as mudanças de comportamento, com o desafio de individualizar essa mensagem, né, para que a gente valorize o produto. E aí seja o produto de moda, de decoração, de beleza, qualquer que seja o produto, né? Então a gente inverteu, né, se eu tivesse que resumir isso. E olhando um pouco para trás e falando de todas essas transformações, né, também há 4 anos, a gente, né, o Saia Justa é um programa de longa data do canal, e a gente lançou o Papo de Segunda, né, mais recente do que o Saia, e há 4 anos a gente fazia edições gravadas, né, então a gente gravava na segunda-feira o Saia e quarta-feira colocava no ar. E há 4 anos a gente percebeu que alguns assuntos gravados na própria segunda-feira já estavam datados na quarta-feira. Tamanha era a velocidade dos acontecimentos e principalmente da repercussão desses acontecimentos. Então, assim, isso só para exemplificar, né, o quanto se transforma rápido, né? Então, eu não preciso voltar a 10 anos para dizer que muitos conteúdos estariam desconectados hoje. Até bem pouco tempo, né? Produtos que produzimos também estão desconectados, de tamanha essa velocidade. Nossa, e Dani, acho que a gente também pode pensar isso para o mercado editorial. Você percebe que o público das revistas, dos sites hoje, consome um conteúdo que não consumiriam há 5 anos atrás, e você se surpreende com esse movimento? Eu acho que a grande novidade, mais do que propriamente, né, eles continuam consumindo moda, beleza, lifestyle, né, mas é a forma como eles consomem esse conteúdo. Então, e aí são mudanças muito radicais em 2 vertentes. Uma, literalmente, né, a questão do multiplataforma. Antigamente, você consumiria esse conteúdo numa vertical só, ou você seria, no caso das revistas, era a revista impressa, e no máximo o digital. Hoje, até os títulos que falam com uma audiência mais jovem, como a Glamour está no TikTok, agora está no Reels. Então, assim, ele dependendo, né, pode ser até a mesma temática, mas ela é embalada em formas diferentes para as múltiplas plataformas com que a gente vai estar trabalhando. O jeito que eu trabalho uma live é diferente do que eu trabalho um programa que é pensado para o YouTube. Então, todas essas questões, né, são formas diferentes de consumo, obviamente. E aí tem também, né, acho que mais falando do público da moda, acho que houve uma mudança muito grande
tanto numa demanda de uma maior democratização do conteúdo, então mais do que o produto, e um cuidado com o meio ambiente. Então, mais do que só o produto, porque antes você queria saber qual era o produto que estava na moda, o que era tendência. Hoje existe um questionamento muito grande, né, de que não é a revista só que vai dizer o que é. Então, a gente teve que mudar, mais do que falar, olha, a tendência desta temporada é o borro, eu vou explicar, eu tenho que contextualizar, explicar por que o que vem em volta do borro. Tem uma curiosidade muito grande de saber, né, da onde vem essa inspiração. E quando eu estou falando de produto, a gente tem um dever hoje de explicar a procedência desse produto, que material ele tem, em que condições ele foi produzido. Então, esse tipo de narrativa que era impensável, a gente ia falar, nossa, o público vai achar isso chato, né? Deixa eu falar que ele é lindo, que tem strass. A gente continua falando isso, mas a gente também explica como ele foi produzido, em que condições. E eu acho que, né, é um desejo, isso dá audiência, a gente consegue perceber. Hoje a Vogue tem uma editora de sustentabilidade. É uma coisa impensável há 2 anos atrás. Então, são mudanças, né, ali muito rápidas que vão acontecendo justamente porque a gente percebe que existe um interesse da audiência, não é uma coisa impositiva. A partir da percepção de que a audiência se interessava por essas questões, a gente foi trazendo esse conteúdo, é sempre moda, mas as narrativas que estão em volta são muito diferentes. O processo, né? O processo é tão bonito quanto o resultado, né? Isso é muito bacana. E além de ser tão bonito quanto o resultado, dá muita história para contar. Você também falou muito sobre democratização. E aí eu pergunto para a Daniela, você acha que a gente já chegou num momento onde todo mundo pode se sentir representado de alguma forma, Daniela? Não e sim, Xongoni, não porque, assim, sim porque abriu-se imensos espaços, né? Não porque esses espaços ainda não foram ocupados, né? E aí eu acho que dentro dessa questão de ocupar o espaço, você tem alguns espaços que devem e podem ser ocupados hoje, tá? E tem outros que estão ligados a uma questão maior, uma questão estrutural do país, onde você precisa, né, através dos grupos minorizados, entrarem dentro de um ciclo autossustentável e perene, né? Que aí é basicamente educação, empregabilidade e renda, né? Que você consiga sustentar isso ao longo do tempo para ocupar outros espaços e mais espaços, né? Então, não, e assim, é muito curioso como é que todo esse debate de representatividade atinge, né, a gente, e atinge de maneiras diferentes em momentos diferentes, né? Então, eu me lembro um caso aqui de bastidor do GNT, nós fizemos uma edição do GNT Fashion, que hoje não está mais na grade, mas a edição era sobre Black Power. Cara, e era um programa lindo, era um programa, deve ter uns 5, 6 anos, isso, né? Onde mostrava a potência, a força da moda negra, dos criadores negros, da música negra, do comportamento negro. Enfim, a intenção naquele momento era fazer um programa de exaltação, né? De falar, olha só, isso aqui é invisibilizado e olha aqui, que potência tem tudo isso. No entanto, Xongoni, foi feito no alto da nossa branquitude, né? E quando a gente chegou ao final, né, depois do programa editado, né, até mesmo para a gente reagiu a ele, né? A gente falou, não, tem uma coisa muito errada aqui. E aí, como visão, né? E aí nós chamamos, a gente já tinha um time mais diverso dentro do GNT, que a gente passou a abrir ainda mais espaço, então eles organicamente foram crescendo dentro do GNT, eles se autodenominaram Junta Negra Diversa, né? Foi abrir espaço, nós não nos metemos da forma como isso foi crescendo, como isso foi evoluindo, apenas dando esse espaço. E aí, uma dessas pessoas, né, fez a revisão toda do programa, enfim, falou, foi generosa com todos nós e falou, realmente, é a menor condição, nem editando. E aí, foi um turning point muito grande para a gente, né? 6, 7 anos, talvez, eu não me lembro bem.
E é curioso, porque junto com esse programa, tinham também marcas junto conosco. Então, eu costumo dizer que a gente vem aprendendo junto com as marcas, né? Como é que a gente lida com esse tipo de assunto, como é que a gente faz essa ocupação de espaço, né, com mais representatividade. E aí tem uma coisa eu acho bem interessante. O GNT tem uma pesquisa de mercado que fala sobre o break do GNT, né? O intervalo do GNT. E o GNT há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, tem o intervalo mais qualificado, mais representado dentro da Pay TV, tá? E isso é curioso porque o nosso intervalo, ele é conteúdo para a gente, tá? E o nosso ambiente, inclusive intervalo, é conteúdo também para as marcas, né? Então, foi muito legal acompanhar toda essa mudança de posicionamento, de mensagem, de comunicação, de marketing das marcas dentro do próprio canal, porque eram através dessas marcas também que a gente evoluía, né? Porque cada uma trazia, né, uma informação diferente, um insight diferente, enfim. Então, a gente costuma dizer que conteúdo e intervalo do GNT é quase uma mesma coisa, porque a gente quer criar todo esse ambiente, não somente editorial, mas também de mensagem de marca, né? Então, assim, objetivamente, nem todos podem se sentir representados, mas o diálogo foi aberto, né? E alguns espaços também foram abertos. Agora a gente tem que avançar. Muito obrigada, Daniela. E acho que a Dani também pode contar um pouco para a gente, né? Com as mídias digitais democratizando a produção de conteúdo ao extremo, né? Eu faço parte disso também. Você acredita que o papel da editora ainda seja esse de ditar moda? Ou já é mais de observar as tendências que estão nas ruas, e são diversas ruas, e absorvê-las nas matérias e reportagens? E, principalmente, como isso se reflete para os anunciantes? Tá, eu acho a gente tem hoje muito mais uma função de explicar o mundo e o contexto, tudo que está acontecendo para a nossa audiência, porque as transformações elas são realmente muito rápidas. Então, muitas vezes, né, a própria da onde vem essa luta toda por inclusão, então a gente tem que trazer. E muitas vezes, antigamente a gente educava o leitor, ou a sua audiência, né, de uma maneira mais ampla, para ele saber de onde vinha aquela tendência, ou como é que você vai usar a calça cropped do melhor jeito. Hoje em dia, a gente também tem que explicar por que a questão de você ter múltiplos corpos, é quase como se você estivesse numa terapia com a mulher. Por que eu estou dando uma modelo gorda aqui nesse contexto? Por que isso hoje faz sentido? Então, você vai traduzindo, né? E, por exemplo, no caso da Glamour é mais fácil, porque a Glamour tem uma audiência mais jovem, mais engajada, cheia de propósito, mas a Vogue, que tem uma audiência que é um pouco mais conservadora e mainstream, eu tenho um papel fundamental de trazer essas mudanças, porque às vezes, né, a leitora mais antiga ela não sabe o que está acontecendo, nossa, mas tantos demandas, né, novas que você vê na questão do consumo, que a gente tem que traduzir um pouco esse mundo para ela, o que ela deve prestar atenção, trabalhar a autoestima dela também. E a gente faz isso junto com as marcas. Então, assim, vou dar eu falei da questão, né, da modelo gorda. Na hora que eu dou, eu preciso começar a colocar, e às vezes não é nem necessariamente uma modelo plus size, mas quando eu começo a colocar mulheres reais na capa da revista, que não são modelos, eu vou precisar ter uma grade de roupas que tenha 42, 44, 46. E aí você faz a transformação junto com o mercado. Então, assim, obviamente, eu vou estar acessando marcas de moda que tenham essa grade, né? Quem vem com você junto, e aí o público cobra essas mulheres, né? A grande mudança, tanto quanto a questão da inclusão racial, mas no lado feminino vem uma coisa muito forte da ditadura do corpo, de você colocar corpos reais, mesmo que seja uma modelo linda, maravilhosa, mas que pelo menos ela já tenha sido mãe, que ela tenha um corpo mais acessível, mais comum. E aí a gente começa a evoluir junto com as marcas. Não tem como você evoluir o conteúdo sem as marcas virem junto com você, porque eu vou precisar vestir essa mulher. Então a marca vai estar
junto comigo. E a gente divide, né? Foi um mundo que se transformou muito rápido. E como a gente está falando de produto, eu preciso sentar com a marca e conversar. A gente hoje faz um papel muito grande de consultoria também, né? Porque a gente teve que discutir muito a questão da diversidade, na imagem. Então, hoje você tem banco de imagens, que eles são especializados em personagens diversos. E às vezes a marca quer usar isso, não sabe como, agência de modelos. Então, eu acho que a gente evolui junto e a gente traz as marcas como consultor, como parceiro. A gente está discutindo, né, junto como é que hoje se produz muito branded content, que é o conteúdo que a marca faz junto com o nosso título. E aí é uma discussão mesmo, que você traz do personagem, do tom. Então, a gente vai evoluindo e amadurecendo junto nesse novo cenário, né? Não tem como... Se eu estiver fazendo esse discurso e as marcas não vierem juntas, não faz sentido. Agora, a gente só está fazendo esse movimento porque a audiência está demandando junto. Então, temos que vir todos juntos, sim. Obrigada, Dani, Daniela. A gente vai encerrar o nosso papo aqui. A gente tem muitas outras coisas para conversar, mas como a Tati também falou no outro painel, esse é só um início de conversa, para que essa conversa continue acontecendo junto com as marcas, junto com quem quer co-criar, né, aqui com a gente. Tem muitos assuntos ainda a ser tratados, mas eu quero agradecer demais vocês por estarem aqui, disponibilizar esse tempo para a gente. Também quero agradecer todo mundo que está aqui ouvindo essa conversa. Dizer que agora a gente vai voltar para Manzar, para a gente se despedir desse bate-papo e dizer que eu adorei estar aqui junto com vocês. Espero revê-los, de preferência na próxima vez pessoalmente, onde a gente possa conversar mais tempo e mais qualidade sobre todos esses assuntos. E com você, Tati, com você, Manzar. Isso aí, gente. Olha, foi demais. A gente passou aqui um pouquinho do horário, mas é que o papo é tão legal que eu acho que a gente devia ter marcado assim, tipo, umas 2 horas. Só tem fera. Eu, cada vez que escuto a turma falar, mais me encanto. Então, para fechar, gente, muito quero agradecer a Tati por ter contribuído tanto, ajudado a gente a organizar os painéis. Henrique, pesquisa maravilhosa. E aí, gente... temos muito mais dados, como a Tati falou no início, tem muito mais informação, então a gente está aqui para servir vocês, para dividir todos esses dados, para co-criar, como a gente falou, como o Léo deixou aí o convite, então muito obrigada, Léo, Antônio, Paula, do primeiro painel, é encantador o trabalho de vocês e fala muito, né, do nosso DNA, e conectado aí com as tendências. Então, Songani, super obrigada e muito obrigada às Danis queridas, Miane e Falcão. Papo ótimo, muito legal. A gente falou de passado, a gente falou de presente e a gente fala assim, tendência é muito importante. A gente falou de futuro aí no último painel. Muito obrigada. A gente não vai ter tempo de fazer as respostas agora, trazer as respostas, foram várias perguntas aqui, então a gente vai mandar as respostas para vocês, para os que se identificaram nas perguntas, tá bom? Gente, foi um super prazer, obrigada de novo, espero que tenham gostado e vamos organizar outras. Beijo!